E aí, galera, eu sou a Flávia Matos. E eu sou a Lorena de Araújo. E sejam muito bem-vindos ao podcast Cinema de Rua, Vivência e Resistência. Estamos aqui para falar sobre um questionamento que passa na cabeça dos cariocas mais atentos. Cadê os cinemas de rua do Rio de Janeiro? Nesse programa, vamos debater a importância do cinema de rua, não só para a cultura do Rio, mas também do Brasil como um todo. Você sabia que há não tanto tempo assim, esses espaços eram bem mais comuns? O que será que aconteceu com eles para que entrassem uma certa raridade pelo Rio? Quer saber mais? Então vem com a gente! O Rio de Janeiro é o coração da arte no Brasil, seja na música, nas artes plásticas ou no cinema, que é o papo de hoje. A cidade já chegou a ter 198 cinemas de rua. E olha, a presença desses espaços não se limitava às ruas da Zona Sul. O subúrbio carioca oferecia diversas opções de salas aos moradores, em cinemas como o Cine Olaria, o Cine Vaz Lobo e o Imperator, no bairro do Meier. A capacidade das salas era gigantesca. Na época de ouro, cerca de 60 salas comportavam mais de 1.000 pessoas. A estética Art Deco atraía plateias da segunda metade do século XX ao período de inauguração da maioria das salas, na década de 1910. Parecia até uma cena de filme, porque esses lugares traziam um verdadeiro espetáculo. A plateia era tão grande que é bem fácil comparar com estádios de futebol e grandes teatros. Uau! Era o que dava um tom especial aos filmes exibidos pela cidade. Letreiros enormes eram expostos nas fachadas, mostrando grandes blockbusters como O Exorcista, que aterrorizou milhares de cariocas em sessões lotadas, e filmes de arte polêmicos, como os dirigidos por Jean-Luc Godard e Ingmar Bergman, entre as décadas de 60 a 80. Mas não podemos nos prender apenas ao passado, né? Falando em O Exorcista, falamos com Pedro Fonseca, que além de ator de teatro e de cinema, roteirizou e dirigiu o curta Zeros Uns, de 2021. Ele veio compartilhar sua visão sobre os cinemas de rua e contou uma história incrível envolvendo essa obra-prima do terror. Olha, uma coisa que eu acho muito bacana, que faz parte da tendência desses lugares, é não se prender a uma grade comercial. Por exemplo, eles não ficam com 90% das salas só com o filme da Marvel e 10% da sala com outros filmes que estão fora desse circuito. Eles pegam filmes de outras décadas, eles pegam filmes de outros países. E uma história que eu gosto muito de lembrar, que eu vivi num lugar desses, né, que foi lá no Espaço Net Rio, lá em Botafogo. Eles estavam em cartaz com O Exorcista, que, se eu não me engano, é de 1973. E a minha avó viu esse filme no cinema lá em 1973. Teve uma dessas uns especiais de Halloween e de outubro, que eu gosto muito, de especiais de terror. E eu consegui assistir esse filme. Pedro também conta sua experiência no cenário audiovisual brasileiro e como é que é ver tudo isso lá dos bastidores. Meu primeiro roteiro ele foi filmado em 2021. E ele foi filmado com patrocínio de um edital, através de política pública. Foi muito bacana, foi minha primeira experiência bem forte assim. Depois dela, eu vivi uma experiência mais foda ainda, que foi ser chamado para o Festival do Rio, na edição de 2022, da Mostra de Filmes Independentes em curta-metragem. E o Rio de Janeiro, cara, é uma incubadora de talento no audiovisual. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro conta com apenas 10 cinemas de rua. Os outros espaços acabaram sendo perdidos, seja por incêndios, mudanças administrativas, obras ou pela chegada das famosas locadoras, que hoje não existem mais.
O número assusta, mas esses cinemas de rua são a resistência do presente. Ao andar pelas ruas do centro da cidade, podemos ver em cada esquina um pedaço da história, inclusive dos cinemas que ficavam por lá. Para quem quer viajar por esse passado, o Rolê Carioca é um passeio cultural gratuito promovido pelo estúdio M Baracá, com o apoio da prefeitura, e leva uma galera para caminhar pelas ruas do centro do Rio. O passeio oferece uma verdadeira imersão no Rio Antigo, com aulas públicas e ao ar livre. O professor e historiador William Martins foi guia de uma das edições do rolê e nos conta um pouquinho sobre a história e a importância dos cinemas de rua para a memória afetiva da cidade. Os cinemas são extremamente importantes da cultura carioca, como nós podemos ver, né? Pela história mesmo dos cinemas. E hoje, mesmo esses cinemas, as salas de cinemas, que já não são mais cinemas, né? Mas que permanecem, são extremamente interessantes e importantes para a manutenção dessa cultura carioca. Nós temos vários exemplos desse, né? Ainda existe um cinema antigo que persiste, que é o Cine Íris, que embora exiba apenas filmes pornográficos, mas o prédio ainda está lá, basicamente como o seu original, tal como o Cine Guadalupe também, que ainda se mantém resistente ali na tentativa de virar um centro cultural, dentre outros cinemas de bairro que vão virando eventualmente outras atividades comerciais, mas que ainda se mantêm, né? E é importante a gente manter essa memória carioca, que é o que faz o Rio de Janeiro, né? Quando pensamos nas salas de cinema do Rio de Janeiro, as salas de cinema de rua, a primeira coisa que vem à mente é certamente a figura do empresário Pascoal Segreto. Pascoal Segreto foi um italiano que chegou ao Rio de Janeiro em 1883. Ele veio na terceira classe de um navio, chegou pobre aqui. Ele começou a investir nos negócios dos divertimentos públicos carioca. A primeira sala de exibição fixa do Rio de Janeiro foi montada por ele na Rua do Ouvidor. E a partir do início do século XX, os cinemas vão se popularizar bastante. Se popularizam tanto que vira uma verdadeira febre na cidade. Em todos os lugares, não só no centro da cidade, mas vamos passar a ter cinemas, tanto no centro, Tijuca, Zona Norte, Zona Sul. O cinema, na verdade, era uma forma de entretenimento barata. O ingresso do cinema custava, a ideia era que custasse o mesmo preço de uma garrafa de refrigerante. Os cinemas eram gigantescos, né? Um dos maiores cinemas que nós tínhamos na América Latina ficava na Tijuca, ao lado da Praça Santos Penha, onde hoje é o Shopping 45. Ali ficavam um dos maiores cinemas da América Latina. Então nós temos cinemas com 2, 3, 4 mil lugares até na cidade do Rio. As ruas de Santa Teresa também carregam essa essência histórica com o Cine Casal, que fica lá no centro do bairro. Em uma única sala, a programação se divide em filmes cultos franceses e clichês de heróis. Mas afinal, por que os cinemas de rua vivem até hoje? Vamos ouvir agora a Catiusca Viana, também conhecida como Cati. Ela é editora-chefe do portal Adoro Cinema e vive entre as grandiosas salas de shopping e as minúsculas e confortáveis salas independentes. Ela também explica a diferença entre os cinemas de rua e os de shopping e por que ela acha que esses espaços independentes são relevantes até hoje. A relevância dos cinemas de rua é algo que a gente quase perdeu várias vezes. A gente passou por grandes problemas e é difícil até você encontrar um cinema de rua. São lugares bem específicos que tem, normalmente erguidos por uma tradição e por isso eles não acabam fechando. Mesmo assim, eles sempre estão sob constantes ameaças de alguma coisa. Entendeu? O cinema do shopping, ele é ótimo, ele é maravilhoso, porque ele amplia a possibilidade do cinema para várias pessoas, porque nem em todo lugar tinha cinema de rua, mas você sente saudade do cinema de rua. Eu moro em Olaria e antigamente tinha um cinema de rua em Olaria e eu nunca pude usufruir desse local, porque quando eu me mudei já não tinha mais, já estava fechado, mas minha família frequentou por muito tempo. E hoje em dia a gente tem que se contentar com os cinemas de shopping, que são bons em sua essência, mas não são a mesma experiência.
Então, a relevância deles hoje em dia, manter esses cinemas é essencial, porque eles fazem parte da nossa cultura, eles fazem parte da nossa história. E eles fazem parte da história de uma cidade e representam também o investimento da cidade na cultura. Você ir, por exemplo, eu adoro o Cinema Odeon. Eu adoro ir no Odeon durante o Festival do Rio, onde a gente vê tantas pessoas entusiasmadas pelo cinema nacional, ou tantas pessoas entusiasmadas para ver um filme que é mais cult, entre aspas. E realmente ver aquele lugar cheio, com pessoas comentando sobre como estão animadas com aquele filme, pegar o ingresso na mão, assim. Não podemos falar do futuro dos cinemas de rua sem destacar os consumidores desse nicho. Os cinéfilos que são o presente, mas também são o futuro. Afinal, são eles que enchem as salas de cinema. Não é muito difícil achar alguém que se identifique como fã de cinema. Mas queremos entender mais sobre aqueles que vão fielmente até as nostálgicas salas. Por que vocês continuam indo? Para isso, falamos com o cinéfilo de carteirinha, o estudante e editor Felipe Mariano, para nos contar um pouco mais. O cinema de rua, para mim, ele tem uma importância histórica, né? Eu acredito que é uma experiência, né? Uma experiência bem diferenciada de você sair de casa para você ir no cinema e não sair de casa para ir no shopping e aí, eventualmente, ir no cinema, né? Eu acredito que são experiências diferentes, tanto na questão do tipo de filme que é consumido, né? Por exemplo, no cinema de shopping é muito mais comum você ver as pessoas indo para assistir filmes de blockbusters, filmes de animação, filmes de super-herói, que podem tranquilamente ser exibidos em cinemas de rua, mas geralmente os cinemas de rua eles têm um público-alvo diferente, né? Uma experiência diferente, uma proposta diferente, né? Isso principalmente se tratando dos cinemas do Estação Rio, que são cinemas que costumam trazer filmes fora do circuito assim que costuma vir para o Brasil, né? Eles até passam alguns filmes de blockbusters, alguns filmes de super-herói, por exemplo, mas existem alguns filmes que você só consegue encontrar no Estação Rio, né? Eu tive uma experiência lá, já tive experiências lá tanto como consumidor, né? Como trabalhando lá como voluntário nos festivais do Rio, né? Eu já estive trabalhando lá pelo menos em uma dos períodos assim do festival, em uma das edições do festival. Eu percebi a importância desse cinema, principalmente para esses festivais, e como ainda existe um público muito, muito fiel, né, de pessoas, principalmente que moram ali nos arredores. São pessoas que preferem o cinema de rua, que preferem, né, os tipos de filmes que são exibidos nos cinemas do Grupo de Estação Rio. Então, eu acredito que seria uma perda enorme para o cinema, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que esses cinemas fossem derrubados, fossem descontinuados. Eu acredito que essa é a principal importância, assim, desses cinemas, né? Manter essa experiência de cinema de rua vivo e de poder ter a oportunidade de assistir filmes que são filmes fora do convencional, né? Fora de você poder descobrir histórias novas, descobrir diretores novos, sabe? Coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver diariamente. Os cinemas de rua são um legado, eles são história, são presente e são futuro. E é isso que a gente quer mostrar, trazendo toda essa galera do audiovisual até aqui, mostrando também a importância dessas salas aqui no Rio de Janeiro. A cidade do Rio, ela é cheia de história, cheia de cultura, e os cinemas, eles são uma peça muito forte para mostrar isso.
Então é muito importante que a gente mantenha essa cultura viva, apreciando, assistindo. E você, já foi ao cinema hoje? Esse foi o podcast Cinema de Rua Vivência e Resistência. Ele está disponível no YouTube e nas plataformas Anchor e SoundCloud. Muito obrigada por nos ouvir até agora e, se quiser, deixa seu feedback pra gente. E para manter o espírito, compartilha bastante com os amigos. Não esquece de chamar a galera para assistir aquele filminho no cinema de rua mais próximo de você. Até a próxima, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.